Bem-vindos, bem-vindas. Depois da nossa última aula, onde falávamos na oposição, vamos ver agora o expediente da habilitação. É uma situação bastante comum, né? É um procedimento que me parece mais um incidente no processo, no meu ponto de vista, do que praticamente uma ação. A habilitação, na verdade, vamos dizer assim, um anexo, um adendo ao processo, porque houve ali alguma situação de fatalidade. Essa fatalidade pode estar constrita, por exemplo, na morte de alguém, né? Na incapacidade de alguém, enfim, que pode ter acontecido em termos de sucessão, né? Alguém é sucedido, então tem que habilitar pessoas, né, os sobreviventes, aquele morto que vai ser, então, substituído por seus sucessores, né? Então, podem haver vários tipos de representações aqui, né? Dos herdeiros, da viúva meeira, enfim, de quem tem a legitimidade, dentro de uma capacidade, vamos dizer, processual, absolutamente envolvida nesses aspectos de representação. O problema da habilitação é a representação. É fazer com que alguém falecido, né, tenha, portanto, os seus direitos continuados no processo. Somente uma categoria de processo é que, vamos dizer, morre com o morto. A categoria dos processos onde o direito material se torna personalíssimo. E o que eu quero dizer com direito personalíssimo? É aquele que é da pessoa. Eu não posso transferir a outra pessoa um direito que é meu. O meu direito, a minha cidadania, por exemplo, como é que eu vou transferir a outra? Então, se eu tenho um processo onde eu discuta essa cidadania, efetivamente, eu, morrendo, o processo vai para o túmulo comigo. É uma condição natural, né? Evidente, não vou passar para outra situação, né? Agora, vejam dentro de uma outra perspectiva, quando eu tiver uma ação onde eu esteja trocando o nome, né? Não gosto do meu nome, eu morro, um nome personalíssimo, também é a mesma coisa, né? Alguém que está querendo fazer reconhecimento pela troca de gênero, vai lá fazer o processo, se morre, está morto também o processo. Então, são condições que não permitem que a habilitação ocorra. Somente ocorrerá a habilitação quando se tiver pela frente direitos patrimoniais do sucedido. Esse que morreu, de cujos, enfim, a pessoa que deixa herdeiros, deixa, então, representantes, para que continuem na representatividade processual. E aí, gente, neste caso, em se tratando de direito patrimonial, nós vamos voltar, então, à ideia de que é necessária uma continuidade através dessa chamada habilitação. Eu vou habilitar pessoas no lugar daquela pessoa originária que faltou, que faleceu, enfim, dentro dessas perspectivas, vamos dizer, de vida, né, que, obviamente, nessas ocorrências, o processo, então, ele suspende e cria-se um incidente de habilitação dentro de um processo normal de conhecimento, de uma execução, de uma tutela provisória, desde que se cuide de direito patrimonial. E aí nós temos essa possibilidade de alterarmos a representação pela habilitação. Claro que o habilitando, este que se candidata à habilitação, deve apresentar, então, todas as condições, né, de vínculo, desse link que ele tem, seja parental ou seja de outra natureza, até por afinidade poderia ser, não teria problema, né, o cônjuge, enfim, quem quiser se habilitar e tem esse rótulo de legitimado a esta habilitação. Com todas essas características presentes, então, abre-se um incidente processual, onde o juiz vai verificar, então, se a pessoa habilitanda realmente é herdeira ou pode ser representante deste direito, como um inventariante, por exemplo, em nome do espólio, enfim.
Quem tiver condições de habilitar-se, o fará. Então, o juiz vai examinar essa legitimidade, ele vai examinar efetivamente que esta pessoa é falecida através da certidão de óbito, né, devidamente formalizada em cartório de pessoas, de registro de pessoas, e aí, então, ele vai instaurar esse incidente e, ao final, não havendo nenhuma impugnação, o juiz vai declarar aquelas pessoas ou aquela pessoa habilitada ou habilitadas a continuar ou continuarem no processo, né? É uma questão bem simples, não tem nada de alguma complexidade também aqui. O que se busca exigir, e isto sim é importante que se diga, é que todos os elementos dessa legitimação estejam presentes para que amanhã ou depois não haja qualquer impugnação. Todos os característicos, né, de alguém que é sucessor, porque se abre a sucessão de alguém falecido, este sucessor, então, deverá se apresentar com essas credenciais, né? E aí ficará, né, tomando parte. Vejam, há uma intervenção de terceiros? Não há dúvida, não há dúvida. A habilitação cria uma intervenção de terceiros legítima. Porque, na verdade, este que não tinha nada a ver, o meu filho, que não tem nada a ver, eu tenho uma ação aí por busca de um dano moral, eu morro, o meu filho entra. Esse é um terceiro. Não é intervenção de terceiros, não, mas ele ingressa em minha representação, em minha substituição, habilitando-se ao processo dessa maneira. Com essas condições, não há dúvida que a habilitação é um procedimento especial, mas não me caracteriza aqui nenhuma figura de ação mesma, como quer se dizer por aí. Nós vamos ver também restauração de autos, figuras processuais também, que são aí meros incidentes que nada fazem que trazer estas, vamos dizer, essas referências. O nosso Humberto Teodoro Júnior, que eu trago aqui a colação para nós, ele diz que a habilitação é um procedimento especial, não fala em ação também, né, que tem por finalidade viabilizar a sucessão no plano do processo. Viabilizar a sucessão. Quem sucede? Quando houver o falecimento de uma das partes do processo. Então, lá no artigo 687, que passaremos a analisá-lo rapidamente. Humberto diz assim ainda: a habilitação será requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido em relação à parte. Então, requerida pela parte em relação aos sucessores, porque o outro sobrevivo, né, imaginar o réu, né, o réu está vivo, quem morreu foi o autor, então o réu pode pedir aos sucessores que se habilitem, né, ou então os sucessores do falecido em relação à parte. Então, aí os sucessores tomam a frente e vão se habilitar, né? Então, vejo que temos aqui dupla mão. E já vamos ver depois, fique com mais calma, né? Será processado nos mesmos autos do processo, por isso que eu digo é um incidente, e na instância em que ele se encontra. Então, veja que é interessante, tanto lá no primeiro grau como no segundo grau, o processo onde estiver será, então, portanto, celebrada essa procedimentalidade incidental, né? Aqui diz ele também, se houver necessidade de produção de provas que não os documentais, então provar que a pessoa realmente é sucessor, o magistrado pode determinar a autuação e apenso do pedido. Aí me parece que seria uma ação de conhecimento, de investigação, repito, e disse há pouco, né? É uma ação de reconhecimento desse vínculo. Então, aí é evidente que vai se instaurar uma fase probatória, né, também necessária para a prova desta qualidade daquele que se habilita, ou habilitando, para que haja, então, a admissão dele ao processo ou negação por parte do juiz, né? E aí nós temos, dentro de uma concepção também processualística aqui, muito tranquila, né? Ele diz que, se houver necessidade de produção de provas, que não os documentais, o magistrado determina a autuação em apenso do pedido, que observa a marcha procedimental das provas que se fizerem necessárias.
Caso contrário, se não houver, então o magistrado decidirá o pedido de imediato, proferindo verdadeiro julgamento antecipado, que é o artigo 691, depois nós vamos ver com mais calma, mais devagar, nesta análise. E, obviamente, né, como se trata de uma decisão de habilitação, embora incidental, ou como ação mais evidente ainda, mas embora incidental, é claro que cabe recurso, né, contra esta posição, esta decisão de julgar, né, do julgador, com a remessa da matéria, então, impugnada, recorrida ao juízo superior competente, né? Então, são essas as condições aqui que nós, em rápidas linhas, a figura da habilitação é muito tranquila, né? Então, não traz nenhuma possibilidade assim de grandes complexidades. Então, a única coisa que se tem aqui é exatamente o aspecto da legitimação. É legítimo, entra. Até vejam, se já há uma ação de inventário, o que é mais tranquilo e muito mais rápido de se provar, havendo inventário em curso do falecido, do decujus, é possível, então, imediatamente, o próprio inventariante, que é o, vamos dizer assim, o representante do espólio, né, já ele mesmo pedir, então, a sua incursão no processo, né, como rotulado ali como inventariante mesmo, e a partir daí a possibilidade do juízo fazer, então, a admissão desta pessoa, né, como representante. Mas é importante, de novo, destacar, né, quando se tratar de direito patrimonial apenas, né, em se tratando de direito personalíssimo, tchau, acabou, não tem mais representação nem habilitação de ninguém, porque o direito morre, evidentemente, com a pessoa. Tá? Eu passo, então, agora, vamos dar mais habilidade ali no que nos diz a nossa legislação. Aqui está. Aqui, por um artigo aqui, por nós vamos. Aqui, função. Então, no artigo 687, diz ali que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de sucederem no processo. Interessados, então vejam que a lei colocou um aspecto bastante amplo, né, quando fala interessado, né? Mas, via de regra, vamos falar aqui, são os herdeiros, pessoas que podem suceder o falecido. E devem ter este condão da legitimidade a seu favor, né? No caso de já o juiz de cara já pode ver que a pessoa não tem condições, ele vai decidir também não admitindo a habilitação, que cabe recurso também, né, de agravo ao tribunal, enfim. Mas, numa primeira hipótese, num primeiro momento, essas condições de habilitação são já de início, ab início, por parte do julgador, examinadas. Né? Então, nada aqui a se referir muito em relação a isso. Mas apenas o termo interessados ali no artigo 687, que faz um leque aqui de possibilidades disso. Quem é legítimo, diz o artigo 688, a habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido. Quando? Então, já falei antes, né, daquela narrativa ali do Humberto Teodoro Júnior. Pela parte em relação aos sucessores do falecido. Então, o autor falece, ninguém habilita o autor no processo. Ou o réu falece e ninguém habilita o réu no processo. Os sucessores não estão nem aí, ou até nem sabem desse processo, por parte vamos lá, hipoteticamente, do pai que faleceu. Então, a parte contrária, essa parte supérstite vai pedir contra os sucessores que eles se habilitem, porque eles estão inertes, né? Via de regra, isso aqui acontece quando o réu morre, né? E, claro, que os herdeiros não vão querer se habilitar no réu, uma potencialidade de serem ali condenados, né? Ou o réu condenado, na verdade. E claro que, vamos ver esta questão, que é muito importante.
o que se habilita no processo está discutindo não os seus direitos, mas o direito do habilitado, de quem eles estão substituindo. O habilitando se habilita aos direitos do habilitado, que é o falecido. Então, se, porventura, este réu, cujos sucessores se habilitaram, os filhos foram lá e se habilitaram em nome do pai. Se esta causa eles perdem, não se retira em absoluto o patrimônio dos habilitandos. Pensem nisso. O que se pode retirar é o quinhão hereditário de cada um, que eles teriam direito, porque o réu falecido tem que pagar ao autor um valor. Então, se retira isto, sim, do monte, né, chamado espólio, é o monte mor, aquele monte patrimonial que deixa o falecido, e deste, se houver, claro, destes valores ali, seja de imóveis, investimentos, etc., desses valores se paga o autor. E o que sobrar, evidente, aí sim se dividirá entre os herdeiros. Agora, do patrimônio exclusivo dos herdeiros não se mexe, nem se fala. Há aqui uma grande distância entre esses dois elementos, porque nós estamos tratando aqui de uma representatividade. Não há uma substituição de direitos absolutamente. O direito do morto continua do morto. E se o morto ganhar a causa, este valor reverte para o espólio dele, né? Para os herdeiros depois, aí sim se incorpora este valor, né? Então, por isso que a parte, geralmente o autor, é que vai pedir, quando o réu falece, que os herdeiros do réu se habilitem no processo. Então, ele, autor, tem legitimidade. Mais rarefeita a possibilidade, é verdade, né, do réu pedir a habilitação dos sucessores do autor, né? Então, vai ficar quieto. E aí, a segunda hipótese, que é a mais comum, quando os herdeiros, né, os sucessores do falecido, né, pedem a habilitação deles em relação à outra parte, né? Então, eles vão entrar no processo pedindo habilitação. E claro que vai haver dentro dessa habilitação agora um procedimento que vamos ver agora como se forma, né? No artigo 689, diz ali, então, que se procede à habilitação nos autos da ação principal, não tem dúvida, né? Nas entranhas do processo, antigamente se fazia em autos apartados, o novo código disse agora não, é dentro do processo principal, mas não perde o caráter de incidentalidade, é um incidente processual. Na instância em que estiver, já disse, seja no tribunal, seja de primeiro grau, onde estiverem os autos e ocorrer o óbito, lá vai se pedir, então, a habilitação. Suspendendo, então, obviamente, até que se diga quem é, na verdade, o legitimado à habilitação, até que se diga, então, essa afirmação por parte do judiciário, haverá suspensão do processo principal. Fica só se resolvendo a questão desta chamada habilitação. Então, vejam que não há muita novidade ou complexidade nisso aqui. Recebida a petição, diz o artigo 690, o juiz vai ordenar a citação dos requeridos para que se pronunciem em 5 dias. Cuidado, prazo aqui, 5 diazinhos só, não é um prazo de contestação. Ele, embora se fale em citação, né, que é a citação dos requeridos, que parece citação dos réus, né, mas eu acho que seria citação, o termo incorreto, assim como requeridos incorretos, será ordenará a intimação dos interessados para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Não são réus. Muito menos citação. Vai ser uma intimação de um terceiro para dentro do processo, assim como se intima uma testemunha. E aí sim, se for aceita esta habilitação, aí ele se transforma de um interessado em parte. Se o habilitando for realmente, finalmente aceito, ele é parte, porque ele vai ser o substituto da parte, né? Na verdade, substituto do pai, né? Esse exemplo que eu já tenho dado a vocês. 5 dias também, porque é um prazo de, vamos dizer, não é de contestação, é um prazo para responder ao juízo,
Daqui a pouco, é claro, esse prazo pode ser ampliado, havendo uma outra dificuldade, isso é possível, né? Diz o parágrafo único que a citação é pessoal, né? Se a parte não tem procurador nos autos, se tiver o próprio procurador, sem problema nenhum, será, portanto, intimado, né? E veja como está errado esse termo citação, porque a citação será pessoal. Se a parte não tiver procurador constituído nos autos, tá? E se dá, ou se daria para fazer a citação através do procurador? E se o procurador não tem poderes para receber citação? Olha como nós temos falhas nesse nosso código, né? Mais uma que a gente vai vendo, vai verificando as imprecisões da terminologia aplicada, né? Essa técnica jurídica péssima, falha, né? Eu vejo que o Rui Barbosa, quando lesse esse Código de Processo Civil nosso, acho que ele teria um troço, um chilique, o cara ia ser realmente, acho que seria autor de uma ação para processar a União Federal por esse diploma processual tão combalido, né? tão mal acabado. Então, eu vejo que nessa questão aí da citação, é evidente que o termo, mais uma vez, eu troco por esse parágrafo único, não é caso de citação, mas é de intimação da pessoa, né, pessoalmente, né, ou então por ser procurador. O juiz vai decidir o pedido de habilitação imediatamente, né, essa é a regra. Já vê se está tudo ok, muito bem, show, bota o cara para dentro do processo e vamos seguir o barco. Aí o processo consegue retirar dele o termo de suspensão e aí o processo tem o seu curso normal, né? Então, o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado. Então, é claro que a outra parte pode impugnar e houver necessidade de prova diversa dos documentos. Por exemplo, eu preciso provar uma testemunha que eu tenho parentesco com aquele falecido, eu tenho que fazer uma prova pericial. Ora, então nós vamos abrir uma ação ordinária para isso, praticamente, né? Então, vejam, caso em que, diz o juiz, este pedido de habilitação vai ser autuado em apartado e vai o juiz dispor sobre a instrução. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um saneador, ele vai dizer, olha, este processo vai ter que ser saneado, nós vamos então delimitar as provas, o que é necessário. Daí o Madeira que chegou no processo querendo se habilitar, mas não tem a prova da certidão de nascimento dele em relação ao seu pai, que faleceu, está aqui no processo. Como é que se faz isso aqui? Então, é óbvio que o juiz aí, ele abre uma ação ordinária, um procedimento comum investigativo deste aspecto da existência ou não do vínculo parental entre a minha pessoa e meu pai. Se houver isso, então, comprovado, vai ser, então, exatamente através de uma nova sentença que teremos aqui, né, de um outro novo processo, uma nova sentença. E depois, se eu for realmente tido e havido como filho, muito bem, Madeira está habilitado. Aí nós temos essa, vamos dizer, prerrogativa ou perspectiva, então, dessa autuação e o porquê em apartado, né, do processo, porque haverá uma instrução. Então, não poderia estar no mesmo processo, estarem no mesmo processo, duas questões distintas, não tem nem como, né? É a mesma coisa que lá no inventário. Se no inventário surgir qualquer questão que diga respeito à filiação, vai resolver o assunto lá numa ação ordinária, vai entrar com investigação de paternidade ou negatória de paternidade, o que for, né? Mas não dentro do inventário. É a mesma coisa aqui, não dentro dos autos principais, onde faleceu o réu ou o autor. Se tiver que se discutir essa legitimidade ou essa legitimação para a habilitação, muito bem, vamos resolver, então, num processo de conhecimento, né? Um juízo de conhecimento. Se os documentos estiverem prontos, postos, definidos, né, então o juiz vai decidir imediatamente, está bem, aí está ok. Está lá a certidão registrada em cartório, o camarada é filho mesmo, está ali, é o cara mesmo que está ali presente, né? É a meeira, é a esposa, é o inventariante que está lá já com uma certidão do próprio cartório, onde tramita o inventário, ele já apresenta ali certidão de inventariante, o seu compromisso como tal, e apresenta dentro dos autos, e está terminado o problema. Então, ele estará habilitado também aí, por isso, uma decisão imediata
né? Claro que desta decisão cabe agravo de instrumento, porque não se cuida absolutamente de sentença. Ele apenas está decidindo um incidente. Mais uma vez, sendo assim, não se há de falar em citação, muito menos de contestação, né? É um incidente, e aí o juiz resolve. Muito bem. Aqui que diz, então, quando transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Este artigo 692, cuidado. O 692 diz respeito tão só quando houver necessidade de prova dessa legitimidade. Então, vamos devagar aí com a dor. Havendo necessidade de prova, nós, então, dissemos, vamos abrir um processo investigatório para ver a legitimidade dessa pessoa. Haverá, nesse caso, repetindo, um processo de conhecimento, com a sua fase postulatória definida, a sua fase instrutória definida e a sua fase decisória definida. Então, obviamente, que esta fase decisória, neste caso, quando se mostra necessária uma forma procedimental ordinária, procedimento comum, será necessário, né, que haja uma sentença. Aí é caso de apelação. Então, vamos lá. No artigo 692, a sentença de que trata o seu dispositivo diz respeito à segunda parte do 691, salvo se esse for impugnado e houver necessidade de prova probatória diversa da documental. E aí o juiz manda o processo ser autuado em separado. Claro que aí nós vamos ter uma sentença. Agora, se for a primeira hipótese do artigo 691, o juiz decidirá, isto, gente, não é sentença, isto é uma decisão interlocutória, agravável, portanto, com o recurso instrumental de agravo. Então, essa questão deverá ser, assim, analisada com uma referência, pelo menos, né, de bem entender o que dizem os dois artigos 691 e 692. Só haverá apelação no caso da segunda hipótese. No caso da primeira, haverá agravo de instrumento, porque distintas as manifestações decisórias, né, judiciais, né, no caso da interlocutória e da própria sentença. E, com isso, então, eu verifico terminado o nosso encontro, né, com as nossas, deixa eu só parar por aqui, com as nossas, enfim, disposições, né, do que foram vistos nos artigos do Código hoje, e já, então, deixando para a próxima aula, o nosso próximo encontro, eu devo já ingressar com vocês no exame das ações monitórias, da ação monitória. Eu quero deixar dois encontros para as questões de família, né, se me permitirem, por isso que eu pensava eu pule, então, a próxima aula, e aí eu vejo, então, a ação monitória com vocês, para deixar as ações de família para a outra semana. Então, eu vou fazer uma certa inversão aqui no nosso código, né, na sequência dele, quem sabe também na sequência do programa de aulas, né, que nós temos, que está lá no Moodle, e eu penso que seria de um melhor proveito que eu tivesse duas aulas em sequência para vocês, porque o assunto realmente de família é novo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem bem. Meninas, um beijo. Meninos, um abraço grande. E continuemos aqui nos protegendo, né, nos cuidando, até que tudo isso passe, se Deus quiser. Muito obrigado.